aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí. Eu seguro em suas mãos. Não há nada de falso Confio nele. em ti. De onde me Confio conheces? em ti. Eu o vi quando estava debaixo das figueiras que Quero ferias ir nós. mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Bartolomeu foi um dos 12 discípulos de Jesus. As únicas referências bíblicas sobre ele encontramos juntamente na lista dos nomes dos discípulos. Algo curioso é o fato de Bartolomeu ser sempre mencionado nesta lista após Felipe. Alguns estudiosos acreditam que havia um agrupamento quádruplo dos discípulos que trabalhavam em duplas. De acordo com essa possibilidade, então Bartolomeu e Felipe eram companheiros do segundo grupo, liderado por Felipe. Desde o século IX, muitos intérpretes têm identificado Bartolomeu como sendo Natanael, que aparece no Evangelho de João. O nome Natanael significa Deus deu, ou o dom de Deus. Essa sugestão é levantada pelo fato de que o evangelista sinótico menciona Felipe e Bartolomeu, onde o Evangelho de João menciona Felipe e Natanael. Além disso, João nunca menciona Bartolomeu em sua narrativa. Apesar de parecer fácil estabelecer essa relação, a evidência não é conclusiva. Outras tentativas de identificar Natanael como um dos 12 foram feitas. A sugestão sobre quem seria Natanael são Mateus, Matias, João, filho de Zebedeu, mas obviamente a melhor possibilidade é que Natanael é o mesmo Bartolomeu dos sinóticos. Se isso estiver correto, então provavelmente o seu nome principal é Natanael e Bartolomeu era uma identificação do seu relacionamento vital. Isso é, ele era filho de Tomai. Como já foi dito, pouco se sabe sobre quem foi Bartolomeu na Bíblia. A melhor forma de ter, de alguma forma, sobre a sua pessoa é considerando que Bartolomeu é o mesmo Natanael citado no Evangelho de João. Então, neste caso, vemos que Bartolomeu aparecendo na narrativa bíblica num diálogo com Felipe, onde é formado que a sua cidade natal era Caná da Galileia. Ao se encontrar com Bartolomeu, Felipe lhe disse com muito entusiasmo que havia encontrado o Messias, de quem Moisés e os profetas testificaram. Quando Felipe acrescentou que se tratava de Jesus, o filho de José de Nazaré, Bartolomeu fez uma conhecida pergunta: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta identifica que até aquele momento Bartolomeu nunca havia percebido alguma profecia messiânica relacionada a essa cidade. Alguns comerciantes exercem nessas perguntas um tipo de preconceito com a cidade de Nazaré. Embora de fato houvesse esse preconceito,
é bem pouco provável que Bartolomeu tivesse isso em mente. Em outras palavras, talvez ele apenas estava dizendo: será que Moisés e os profetas realmente falaram de Nazaré numa categoria messiânica? Felipe nem se propôs a discutir esse questionamento com Natanael. Sua resposta foi a mais esclarecida possível: venha, veja. Bartolomeu acompanhou Felipe até o Senhor Jesus. Ao ver Bartolomeu se aproximando, Jesus disse: vejam, aí está um israelita a quem não há falsidade. Com isso, Jesus não estava indicando que Bartolomeu era perfeito, mas em que seu caráter honesto ele se diferenciava da maioria dos judeus. Ao ouvir as palavras de Jesus, Bartolomeu sinceramente lhe perguntou: como me conheces? É possível que naquele instante Bartolomeu tivesse suspeitado que Felipe já havia falado sobre ele, mas logo Jesus tratou de acabar com qualquer suspeita. Antes de Felipe o chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi. Diante de tal declaração, Bartolomeu reconheceu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Depois do testemunho de Natanael, Jesus lhe fez uma promessa de que coisas maiores ainda lhe seriam reveladas. Jesus lhe prometeu que ele iria ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa promessa de Jesus era uma referência clara à história de Jacó. No episódio em que ele viu uma escada que ia da terra ao céu, com os anjos do Senhor subindo e descendo por ela. Naquela ocasião, Jacó recebeu a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas em suas descendências. Essas palavras se cumprem em Cristo. Ele é a ligação entre o céu e a terra, aquele que reconcilia o homem com Deus, a escada entre Deus e o ser humano. O único caminho para o Pai é através de seu sacrifício que um povo providente de todas as suas nações da terra é repentino aos seus pecados. Depois do registro da sua convocação para ser o apóstolo do Senhor Jesus, sabe-se que Bartolomeu foi um dos discípulos a quem Jesus apareceu ressurreto junto ao mar da Galileia. Mais tarde ele é mencionado na companhia dos apóstolos na reunião da igreja de Jerusalém. Além dessa referência, nada mais é dito sobre a história de Bartolomeu no Novo Testamento. Existem certas tradições da história da igreja que especulam sobre a sua vida no período da igreja primitiva. No geral, elas dizem que ele pregou o evangelho na região da Ásia Menor. Essas tradições também falam sobre seu possível martírio, mas dizem da forma como isso ocorreu. Alguns dizem que ele foi esfolgado vivo e depois crucificado, enquanto outros dizem que ele foi açoitado até a morte. Entretanto, existem muitos conflitos entre tais histórias, tornando essas tradições nada confiáveis. O testemunho do Novo Testamento é tudo o que realmente se sabe ao certo sobre quem foi Bartolomeu. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse,
inscreva-se no canal e assiste o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!